E aí, meu povo do 7º ano, como é que estão? Tá todo mundo em casa? Espero que sim, hein? Espero que esteja todo mundo bem, os familiares de vocês também estejam bem. Mas a gente tem que estudar, né? Então vamos aqui, ó. Preparei para vocês um PowerPoint daquele resumozinho que eu pus no quadro sobre o nosso último assunto, que é a população. Vamos lá? Recordar? Primeira coisa que a gente viu, a definição de crescimento demográfico, né? Só que antes disso eu mostrei para vocês como é que o governo ele faz a contagem dessa população. E eu apresentei para vocês, né, a questão do censo demográfico ou recenseamento. Aquela pesquisa que o governo faz a cada 10 anos, em que dentro dessa pesquisa ele vai exatamente focar naquilo que ele acha mais necessário, naquilo que ele acha que naquele momento está faltando para a população. Depois do recenseamento, eu apresentei para vocês as duas maneiras em que uma população ela aumenta. A gente viu também que ela pode diminuir, mas isso é uma coisa muito eventual. A tendência de toda e qualquer população é aumentar. E aí eu apresentei para vocês os dois processos em que esse crescimento ele acontece. Primeiro, a diferença positiva entre os imigrantes e os emigrantes. E a segunda, o crescimento natural ou vegetativo, que a gente aprendeu que ele vem da diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Lembrando que esse número ele tem que dar positivo. Vimos em sala alguns casos em que esse número ele se fez negativo. Vimos isso principalmente no continente europeu, mas em termos de Brasil ele continua positivo. E a gente viu que entre eles dois, o principal é o segundo, é a questão do crescimento natural ou vegetativo. Depois disso, eu apresentei para vocês a alteração que houve do censo de 2000 para 2010, em que nós tivemos um crescimento populacional de 1,17% ao ano, onde a população ela saltou de 169 milhões para 190 milhões. A gente sabe que hoje a população brasileira ela já ultrapassou a casa dos 210 milhões. Esses números eles ainda são relativos ao último recenseamento que foi no ano 2000. E também a gente viu que o Brasil é um país populoso, ou seja, o nosso país ele tem uma grande quantidade de habitantes, mas tem essa característica aqui que foi muito focada na sala. Nós temos uma distribuição muito irregular, e isso já nos puxa uma outra definição, que é a definição de densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. A gente sabe que a concentração populacional do Brasil ela está basicamente no litoral, e isso é uma herança colonial. As grandes principais capitais do Brasil, com exceção de São Paulo e Belo Horizonte, elas são litorâneas. Então as principais capitais do Nordeste, do Sul e do Sudeste, elas são litorâneas. E a gente sabe que é uma concentração, ela está no Sudeste, porque foi lá o nosso principal ciclo econômico, que foi o ciclo da indústria, que ele precedeu a questão do café. Depois a gente foi para o termo transição demográfica. O que é a transição demográfica? É quando começam a acontecer a diminuição das taxas. Nós trabalhamos com duas taxas, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E a gente aprendeu que a primeira taxa que diminui é exatamente a taxa de mortalidade. E eu questionei para vocês em sala o porquê dessa diminuição. E a gente colocou aqui, ó, nós temos aqui os investimentos em infraestrutura. Que tipo de infraestrutura? Esgoto, saneamento, água encanada. O governo também investiu na questão da saúde, através de vacinações, através de maior acesso a medicamentos. Então, a primeira taxa a diminuir sempre é a mortalidade. É muito mais fácil para o governo chegar até nós através da mortalidade, fazendo exatamente esse tipo aqui de investimento. Somente depois é que a gente começou a diminuir bem lentamente essa taxa que é a taxa de natalidade. O que foi que a gente viu em sala? Que a questão da natalidade ela está diretamente ligada ao investimento no governo, mas infelizmente num setor em que esse investimento não é tão grande, que é o setor da educação. Porque a gente sabe que quem decide a quantidade de filhos que uma família vai ter é exatamente o casal. E quanto mais acesso à educação esse casal tiver, maior vai ser a possibilidade de eles observarem que o número de filhos numerosos não é interessante economicamente para esse casal. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Japão. O governo investiu maciçamente em educação, colheu uma população de alto nível escolar e eles perceberam que essa questão da grande quantidade de filhos não era interessante. E aí eu coloquei para vocês, né,
aquela pergunta: por que essas taxas elas vêm diminuindo? A gente viu também que devido a isso aí, a questão da diminuição da mortalidade infantil colaborou para isso aí. Lembrando, mortalidade infantil, número de crianças que morrem antes de completar o primeiro ano de vida para cada grupo de 1.000 que nascem vivos. Outra coisa também, o processo de urbanização. Esse aqui é um fator preponderante para a diminuição da natalidade. Porque na hora que as famílias elas saíram do meio rural e vieram para o meio urbano, elas vieram para as grandes cidades. E a gente sabe da dificuldade que é criar filhos na cidade. Então, o processo urbano, ele também foi um fator preponderante para que essa natalidade ela diminuísse. E aí a gente foi para a questão da estrutura da população. Foi isso? E eu comecei a apresentar para vocês a questão da distribuição da população por idade e sexo, né? A gente observou 3 faixas etárias: os jovens, os adultos e os idosos. Essa figurinha aqui está colocando velhos, mas vamos falar idosos que é mais respeitoso, certo? Então assim, a gente tem aqui a evolução das pirâmides brasileiras de acordo com as décadas. Nós temos aqui a década de 1980, nós temos a década aqui de 2000 e a gente tem aqui, né, a década de já 2020. Então, se vocês observarem, essa pirâmide ela veio modificando. Por quê? O que foi que nós aprendemos com relação às pirâmides? Aqui na base a gente tem a faixa etária mais nova, que é a faixa etária dos jovens. O centro da pirâmide ele vai abordar a questão dos adultos e o ápice da pirâmide, né, que é a parte de cima, ela vai exatamente ter a questão dos idosos. Se você observar, essa base ela veio diminuindo, certo? A parte central ela foi alargando e também o ápice da pirâmide, ou seja, a parte mais de cima. Que tipo de informação a gente tira daqui? Simples. Base diminuindo, nós temos a diminuição na taxa de natalidade. Nós temos a parte central e o ápice aumentando, é sinal que nós temos um aumento do número de adultos, um aumento do número de idosos. Então, ao mesmo tempo que a natalidade ela diminui, nós temos o aumento dos adultos e de idosos, fazendo com que nós tenhamos o aumento da expectativa de vida do brasileiro. E exatamente por aqueles fatores que a gente comentou, né, um pouco tempo atrás. E essa pirâmide aqui é a nossa pirâmide atual. Ela é ideal. Ela ainda pode melhorar? Pode. O que é que nós temos aqui? Deixa de ser pirâmide, né? Nós passamos a ter 3 faixas etárias em equilíbrio. Lembrando, a faixa etária mais importante sempre é a dos adultos. Por quê? Porque é essa faixa etária que vai tanto sustentar a de baixo, que é a dos jovens, e ela que vai trabalhar, produzir para quê? Para que esses idosos aqui que já estão em idade de aposentadoria possam receber os seus benefícios. Sempre a faixa etária importante é a faixa etária dos adultos. Se você observar essa evolução, o que aqui a gente vai concluir? O Brasil ele deixou de ser um país jovem e agora ele está passando para ser um país adulto ou maduro. Lembrem-se, um país jovem ele não é bom, porque ele vai ter a faixa etária dos jovens maior e é exatamente a faixa etária que não produz. O ideal é que a população adulta ela supere a população de jovens e também supere a população de idosos. Tranquilo? E aqui nós temos a projeção do Brasil para 2040 e 2060. Se essa projeção ela realmente for concretizada, o que a gente vai ter? A gente deixa de ter qualquer coisa. Isso aqui só não vai ser uma pirâmide. Você vê a base bem diminuída, a quantidade de adultos já bem aumentada e também a quantidade de idosos. Tomara que a gente consiga isso aí. Só vai conseguir se diminuir ainda mais a natalidade. E aí, gente, a gente foi para aquela velha divisão, né? No Brasil tem mais homens ou mais mulheres? Todo mundo sabe que a população brasileira, ela em sua grande maioria é composta por mulheres. Nós temos aqui um dado, são 51,7% de mulheres para 48,3% de homens. Isso aqui é um gráfico de 2018, ou seja, ele é bem atual. E aí ficou aquele debate na sala, nascem mais homens ou nascem mais mulheres? E a grande maioria de vocês disseram que nascem mais mulheres. Por esse número aqui, informação falsa, nascem mais homens. Professor, se nascem mais homens, como é que a gente tem mais mulheres? É muito simples. São os homens que continuam nos trabalhos mais pesados, são os homens que continuam nos trabalhos mais insalubres, são os homens que continuam nos trabalhos mais perigosos. Mesmo com toda a ascensão que a mulher teve na questão do mercado de trabalho, dentro das profissões.
Então, ó, se você for para qualquer berçário, você vai ver que a quantidade de homens ela supera a quantidade de mulheres. Mas, infelizmente, nós homens, a gente tem uma tendência a morrer primeiro. Então, essa história de que no Brasil tem 20 mulheres com homem, não cai nessa não, que isso não existe não, viu? E aí, ó, a parte desinteressante com relação às mulheres no mercado de trabalho. Infelizmente, por maior que tenha sido a evolução da mulher dentro desse mercado, ela, infelizmente, ela ainda ganha menos do que os homens, certo? Nós temos aqui um gráfico que mostra entre 2014, 2015 e 2016. Se vocês observarem, vem até aumentando, né? 83%, 88%, depois nós temos aqui 86%. Qual é o problema? Para uma mesma carga horária de trabalho de uma mulher, se equivalendo ao homem, ela continua ganhando menos. Infelizmente, isso é um fato que ainda acontece. Tomara que a tendência seja mudar isso aí. Aqui nós trabalhamos os indicadores econômicos e sociais. É muito interessante que vocês lembrem desses caras. Eu vou passar aqui na frente só um pouquinho. Nós temos aqui a expectativa de vida, que é isso aí. É a quantidade de tempo que você vai sobreviver de acordo com o que o seu país lhe oferece. Hoje a nossa expectativa de vida está em média de 75 a 76 anos. A taxa de mortalidade, que é o número de óbitos vezes 1000 dividido pela população absoluta, né? Nós temos aqui a mortalidade infantil, que eu comentei anteriormente, né? Você pega cada grupo de 1000 crianças que nascem vivas, você conta quantas vão morrer antes de completar o ano, você vai ter a taxa, e ela é por 1000, beleza? A taxa de analfabetismo é aquela galera que ainda não sabe ler e escrever, né? E isso, além de ser um critério muito fraco, essa nossa taxa ainda é elevada, fora a quantidade de analfabetos funcionais que a gente tem. A renda nacional bruta, que é o RNB, né? Você pega a renda per capita, baseada na paridade de poder de compra dos habitantes. A questão da saúde, que tem a ver com a qualidade da saúde da população. A alimentação, a quantidade de calorias que você ingere. As condições médicas sanitárias, se você tem acesso a esgoto, água tratada, pavimentação, etc. E a qualidade de vida em relação ao consumo, ou seja, a quantidade de coisas que você pode adquirir de acordo com o seu salário. Juntando tudo isso aí, você vai ter os chamados indicadores econômicos e sociais. E é isso aí, gente, ó. Tô fazendo isso aqui na base do improviso, certo? Vocês não estão vendo, mas eu tenho um auxiliar ali atrás, eu tenho também um público ali atrás. Não vou dizer que auxiliar, vocês sabem quem é. O público pode ser ele ou ela, mas pelo horário são 1h20 da manhã, é essa hora que eu estou gravando para vocês, certo? Aqui através do improviso. O que é que eu peço a vocês? Façam as tarefas que estão lá no portal. Coloquei TD, coloquei vídeo. Já coloquei essa aula aqui para vocês lá no portal, tá certo? Deixa eu só colocar uma luz aqui para nós. Coloquei essa aula aqui para vocês no portal. Vou colocar esse vídeo no YouTube, eu procuro lá meu canal, pelo meu nome, João Filho, eu sei que tem vários, mas vocês vão me achar. O mais bonito sou eu, certo? Entenderam? E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, coloque lá no portal. É bem provável que na quarta-feira eu esteja respondendo essas dúvidas, certo? Tchau, um abraço, fiquem todos bem. Tchau.